coordenador da Faculdade Rui Barbosa, que hoje dá o nome ao Centro Acadêmico. Gostaria de convidar o professor e hoje a pessoa que dá nome ao Centro Acadêmico de Direito da Faculdade Rui Barbosa e aproveitar a oportunidade para agradecer a ele por emprestar seu nome ao nosso Centro Acadêmico. Então, para falar sobre ensino jurídico, convido o professor Raimundo Luiz de Andrade. Obrigado, pessoal. Eu não preciso dizer para os que me conhecem que para mim é uma grande emoção. Você sabe que eu choro por tudo, fico muito emocionado, porque eu acho que o que vale na vida é fazer as coisas com muito amor e com muito carinho. E eu acredito muito no sonho da Rui Barbosa. A prova maior é vocês que estão aqui. Vocês, para mim, é a maior prova de que o que eu fiz estava certo. Por mais que eu tenha sacrificado minha saúde, meu contato com minha família, e alguns momentos de confusão, de briga com vocês, mas eu tenho hoje plena certeza, é isso que faz com que eu continue tocando minha vida, porque vocês são provas de que estava certa a pedagogia, estava certa a relação que eu fiz com vocês, e quando as pessoas criticavam de que eu era um pai, que eu protegia demais, ou que eu ligava com os pais de vocês, isso estava certo, porque nós criamos, sobretudo, cidadãos. Isso que é o mais importante. Eu estou muito emocionado, eu acho que eu não mereço essa homenagem, posso garantir a vocês, não me sinto envaidecido com isso, pelo contrário, venho sofrendo muito com isso, não preciso dizer a vocês que eu estou à base de remédio por tudo isso, isso foi muito importante para mim. A Rui Barbosa era tudo que eu podia sonhar como um local, um locus de minha luta política, já que eu não tive condições de fazer minha luta partidária, é aqui que eu depositei todas as minhas fichas, acreditando que a educação emancipa. A educação transforma o ser humano. É um pouco sobre isso que eu vou falar. Eu acho que eu não devo chorar não, porque eu estou tomando um remédio para me acalmar. Tá? E hoje eu não vou chorar. Primeiro eu vou falar um pouco do que vem a ser esse movimento de ensino jurídico. Não sei se o professor Apone falou, desculpe se eu for repetitivo, mas esse movimento de ensino jurídico começa quando eu chego na faculdade de ensino de direito, para mim, especificamente, que eu pego a grade para estudar direito em 72. E eu me deparo com a seguinte alternativa: não precisa fazer prática jurídica. Você sai da faculdade de direito sem aprender nada, sem ver processo. Essa que era a visão que se tinha na época. Mas eu insistia, digo, não, eu quero fazer a prática jurídica. Então nós íamos para a justiça gratuita. Lá você ia, ficava lá, fazia um relatório e não tinha exame da ordem. O exame da ordem era uma avaliação, você fazia um relatório final das ações que você assinava, tá? E você passava por uma banca formada por professores e representantes da OAB e do Poder Judiciário. E nessa banca, então, você relatava o que você fez, era submetido a questões orais e você era aprovado ou não no exame da ordem. Mas eu fiz questão de ir praticar isso. E por incrível que pareça, foi nesse local, nessa justiça gratuita, que eu me deparei com uma pessoa chamada defensora pública. E eu vi aquela senhora sozinha, cuidando de mais de 3 mil processos. As pessoas pobres lá de Sergipe, eu me formei na Universidade Federal de Sergipe, para quem não me conhece, e aquelas pessoas pobres correndo, pedindo, suplicando, e ela sozinha dando conta daquilo tudo. Eu me envolvi com esses processos, e a primeira ação que eu fiz foi justamente de uma amiga de minha mãe, que precisava se separar do marido, que morava há 10 anos. E esse sujeito começou a ir para a porta lá de casa. Ele ia, pediu: Raimundinho, você não dá para você liberar aí, rapaz, todo mundo tem um amante, por que você está fazendo isso comigo, tal? E aí no dia da audiência eu fui com a defensora pública, na audiência ele disse ao juiz, inclusive o pai dele tem amante também, e ele está aqui falando, defendendo a minha mulher, não sei porquê, todo mundo tem. E eu fiquei indignado com aquilo. Eu acho que esse não era um comportamento que deveria ser normal na sociedade. Primeiro, a carência dos meios, a justiça é lenta, a justiça não tem condições de fazer o acesso total dessa população. E segundo, essa deturpação. E aí eu me aproximei do movimento estudantil, do centro acadêmico. Nós restauramos o centro acadêmico de Direito da Universidade Federal de Sergipe, que tinha sido fechado durante o período da ditadura de repressão. E o último presidente do Centro Acadêmico de Direito tinha sido Elton Mangueira, que veio a ser o tio da minha esposa, que era do PCdoB, que foi preso, teve que fugir para a União Soviética, porque foi torturado ele e a esposa. Ela perde a criança no cárcere, aqui em Salvador, que eles traziam para cá, e não morreu por conta da maçonaria, que o pai dele era um maçom dessa loja.
Então aquilo tudo indignava, e a gente vê esse documento histórico da luta dos estudantes. Nós então restauramos o centro acadêmico com aquele hoje que é o governador do Sergipe, que se chama Marcelo Deda. E o prefeito também, Edivaldo Nogueira, que era do centro acadêmico, mas fazia medicina na época, que é baiano. Então nós tivemos toda essa participação. Bom, minha primeira experiência com tudo isso foi quando nós fizemos uma manifestação com o DEDA à frente do centro acadêmico e o DCE, né, contra a greve dos professores. Vou querer um pouco de água, pode ser? A greve dos professores da rede pública, que a Polícia Militar e a Polícia Civil de Sergipe foram às ruas e fecharam a praça do Palácio para as pessoas não entrarem. Os manifestantes, os professores estavam fazendo greve e nós apoiando os estudantes. E o secretário de Segurança Pública, na época, baixou uma portaria dizendo que estava proibida qualquer manifestação. Eu estou falando a vocês já do período da abertura política da democracia. E quando a polícia veio para bater na gente, a Polícia Civil chegava atirando e prenderam o Marcelo Deda, e aquela foi a experiência. E eu vi que eu não tinha coragem de enfrentar a força com o prejuízo da minha saúde e da minha integridade física. E eu resolvi então fazer do meu magistério a minha bandeira de luta. Porque eu achei que eu poderia atingir muito mais através do magistério. E aí eu comecei a desenvolver essa atividade. Bom, me formo em Direito e aí vou fazer... passo no concurso público, quando eu fazia faculdade de Direito, vou trabalhar como fiscal do Estado, trabalhando por plantão. Eu vinha do plantão, sem dormir, e trabalhava fazendo Direito e trabalhando como fiscal para o concurso público. Meu pai dizia bem assim: você vai fazer um concurso público agora? Você não estuda para ser juiz ou promotor, você vai terminar sendo um advogado de porta de cadeia. Era isso que ele tinha muito medo, de que eu fosse um advogado de porta de cadeia, só estar preso e ganhar dinheiro sustentando o sistema, já que meu pai também era uma pessoa muito indignada, apesar de não ter uma consciência política, mas era muito indignado com todo esse movimento político. E aí então, eu um dia trabalhando no interior da Bahia como fiscal, eu resolvo então me submeter a mudar um pouco o padrão da minha vida. Eu trabalhava no sertão da Bahia como fiscal, numa luta imensa no dia a dia, arriscando a vida, combatia contrabandos perigosos, sem estrutura nenhuma. Eu digo, eu tenho que mudar a minha vida. Fiz um concurso para professor da Universidade Federal do Sergipe e ficava ensinando. Eu saía de Paripiranga, na Bahia, de noite, com os outros estudantes, dava aula, voltava para trabalhar de plantão à noite. Depois que eu terminei isso, eu vi que eu precisava aprender mais, que aquilo não era suficiente. Tem um fato também, que quando eu fazia faculdade eu já era monitor da professora de Introdução ao Estudo de Direito. Ela me chamava para ser monitor e o professor de Direito Tributário também. Então eu resolvi fazer o mestrado. E aí resolvi fazer a prova da PUC. E todo mundo dizia: como é que você vai fazer e sobreviver em São Paulo? Eu digo: eu vou conseguir a liberação do Estado. Como é que você vai... o que você vai querer com isso? Eu digo: eu quero ensinar. E eu fiz então, passei 6 meses vindo... quase toda semana para Salvador para pedir ao secretário da Fazenda para que me liberasse para fazer o mestrado. E ele disse bem assim: você deu sorte, porque eu tenho que liberar um auditor, entendeu? A coisa não está aqui. Como eu tenho que liberar o auditor, vou ter que liberar você. E aí eu fui fazer o mestrado em São Paulo. Eu disse: só que você vai ter que ir todo mês, então 3 vezes, prestar conta do que você está fazendo em São Paulo. Eu vinha, prestava conta a ele e voltava para São Paulo. Fiz o mestrado em São Paulo. Em São Paulo era uma época muito interessante. Foi quando o Banco Econômico aqui na Bahia teve aquela quebra e a CM saiu em defesa com os parlamentares da Bahia. E eu lembro que quando eu entrava na sala de aula, as pessoas não identificavam com o sergipano, identificavam com o baiano. E uma das coisas que dizia: lá vem o baiano da terra daqueles que são todos dominados. E eu dizia: quem são vocês, paulistas, para terem a humildade de falar isso se vocês têm Maluf aqui em São Paulo? Qual a dignidade que vocês têm? Então eu sempre me tocou as questões de desigualdade. Notadamente, hoje me preocupa muito a questão das desigualdades regionais e a questão das autonomias locais. É esse meu tema de trabalho hoje. E em que se insere o estudo do direito aí, em que se insere o direito? É impossível destacar o ensino do direito da relação direito e poder. O Brasil sempre esteve muito próximo da formação de bacharéis de direito, que são vocês, da relação de poder. Por isso que vocês têm esse papel de destaque, por isso que vocês têm esse papel de vanguarda no movimento estudantil, no movimento político, porque vocês têm o acesso à metodologia de todo o acesso ao poder. O poder nessa perspectiva de legitimação de uma conduta de uma classe que mantém a dominação. Está claro para mim, muito claro, de que há um papel no direito de manutenção do status quo, mas há espaço para esse direito em transformar essa sociedade. Claro que há espaços permitidos pela democracia. A democracia eu vejo na ótica de um jogo. É um jogo permitido, consensuado para se jogar. O que nós temos que fazer é